eu fui arrancado do ar, né? Acreditem se quiser, mas o YouTube, não sei para vocês aí, mas aqui o YouTube simplesmente desapareceu. Estava entrando tudo na internet, mas o YouTube saiu do ar, literalmente. Então, o YouTube não, perdão, o Facebook. O YouTube justamente estava no ar, né? O Facebook saiu do ar completamente. Não sei se foi aconteceu mesmo para vocês, mas para mim o Facebook saiu do ar completamente. Então, eu estou renomeando aqui para Som em Movimento tocar 2A, porque o 2 furou com 5 minutos de funcionamento. Já entrou aí o Jaquedrão, vamos ver se o pessoal consegue me achar de volta. Deu algum pau violento. O pessoal já está voltando mais, já voltou. Enfim, não sei se foi para vocês, mas para mim caiu o YouTube, olha, caiu o Facebook. Aí, ao mesmo tempo, eu já fui no YouTube, já vi que lá está funcionando muito bem. Bom, voltando, instrumentos como esses aqui, que eu estava mostrando, estava justamente mostrando isso aqui, colocam a pergunta, como é que eu vou tocar isso? É a primeira pergunta que se fazia quando você via os instrumentos do Smetak. Como é que se toca isso? Né? Porque ele passa, portanto, da elaboração do conceito de instrumentos tradicionais à elaboração de instrumentos totalmente inovadores, que às vezes se parecem com instrumentos tradicionais, esse é o sentido da plástica sonora, e às vezes não. Às vezes é possível deduzir, por exemplo, quando há uma manivela, é possível deduzir o que será que esse instrumento faz. É nítido, é visível que a própria arquitetura dos instrumentos é determinada pelos objetos que ele vai encontrando para fazer os instrumentos. Não é? E muitas vezes a cabaça, que é o principal material dele, ela aparece simbolicamente nos instrumentos, mas tem instrumentos que são esculturas, na verdade, que não são propriamente só instrumentos. Eu fico me perguntando, isso é percutido? É apresentado como plástica sonora, isto é, está dentro do conjunto dos instrumentos dele. Bom, em vista disso, quer dizer, ele começa, então, a fazer modificações, né, nos instrumentos em 66 e depois passa a fazer as plásticas sonoras. Em 66 participa da primeira Bienal de Artes Plásticas da Bahia, a tal que, inclusive, depois vai ser interditada na tentativa da sua segunda edição, em 68. E, em 67, instalou a Oficina de Seminários Livres de Música da UFBA, e aí expôs as plásticas sonoras em Salvador e em Brasília, expôs no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro de 6 a 30 de abril, na exposição Nova Objetividade, já contei isso aqui, Nova Objetividade Brasileira, da qual participaram Lígia Pape, Elliot Sica, Lígia Clark, Flávio Império e Ferreira Goulart. E, aliás, é justamente o texto que eu comecei essas lives aqui falando, comentando o texto dele sobre as plásticas sonoras, que é o texto que ele apresentou nessa ocasião na exposição da Nova Objetividade. Em 68, ele se naturaliza brasileiro, em 19 de março, e cria cerca de 100 instrumentos novos. 68 é um ano de produção muito forte, né? E inicia uma produção textual com um texto que anuncia uma das vertentes esotéricas que ele seguia, que é a eubiose, né? Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro tinha um pessoal de eubiose também, em Santa Teresa, em algum lugar. Nunca soube nada a respeito disso, eu não posso nem dissertar sobre isso, porque eu não sei. Mas, enfim. E aí ele escreveu um texto chamado Eubiose nos 3M, na música, na medicina e na matemática. Né? Depois ele produz outros textos, né? Inclusive os textos, alguns deles estão aqui. Em 69, em 70, nasce o filho dele, que é também nome de uma composição dele, que é o Ibitu, né? Em 1970, e aí ele segue produzindo texto. Bom, enfim, ele só vai se expandir a partir daí, durante todos os anos 70, e em 73 ele logra gravar o primeiro LP, titulado Walter Smetak, que tem projeto visual, isso vocês encontram na internet, as capas, inclusive, tem um projeto visual do Rogério Duarte, a capa é incrível, né? É uma capa amarela, que tem eu poderia estar mostrando aqui, se tivesse esse recurso, e a produção de Caetano Veloso e Roberto Santana, na seção cultural da Philips. A Philips, por influência do Caetano Veloso, conseguiu abrir um espaço para o Smetak,
eu me lembro desse disco nas lojas, era um disco, inclusive, sofisticado, e ele controlou todo o processo de feitura do disco, inclusive a capa e tudo, foi muito exigente com isso. Produção dos textos Nhenhenhen, que eu procurei, o Falatório Interminável, não tem aqui, infelizmente, O Barco, Nova Ordem Milenar, da Nossa Fossa, Brevuras, Aquilo, Isso, Transumé, Joatagancendo e Sonoras Pedras da Ilha de Taparica. Alguns desses textos estão aqui nessa primeira edição, reunindo textos do Smetak. E aí, 74 é o ano que ele recebe vários prêmios e tal, enfim, e vai acabar participando vão fazer documentários sobre ele e tal, e ele grava um segundo disco em 1980, né, com patrocínio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, aí já sendo aquela celebridade underground, né, e 4 anos depois ele viria a falecer no dia 30 de maio. Então, é uma trajetória muito bonita e que essa exposição tratou de forma muito cuidadosa. É, a meu juízo, uma das melhores coletas das plásticas sonoras do Smetak, todas elas documentadas nesse belíssimo catálogo, e eles fizeram uma coisa muito interessante também. Você ia na exposição, tinha uns papeizinhos aqui, eu recolhi todos eles, tinha uns papeizinhos que você retirava, e cada papelzinho ficava do lado de cada obra, né, dando a descrição de cada um desses instrumentos musicais. São todos instrumentos musicais. Então, eu separei aqui por anos, então, tem 14 instrumentos musicais que eles expuseram no ano de 1968, 22 instrumentos musicais expostos de 1969 nessa exposição no MAN, em 2008. Depois, de 1970, eles levaram 4 instrumentos, né? 69, 70 levaram 4 instrumentos. Depois, de 1971, levaram 5 instrumentos. De 1972, levaram também 5 instrumentos. De 1973, levaram 3 instrumentos. De 1974, levaram 4 instrumentos. E de 1975, 4 instrumentos também. E de 1976, 2 instrumentos. Vou começar de trás para frente. Em 1976, de 1976, eles expuseram 2 instrumentos. Um deles é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar no catálogo, né? Que é um instrumento de que eu gosto muito e que um amigo meu, um grande amigo meu, faz uso dele com muita frequência, que é o pistão cretino. Pistão cretino de 1976, que nada mais é do que um funil, né, com um bocal de trompete de um lado e do outro lado um funil ligados por um tubo de plástico, né? Variações do pistão cretino são usadas pelo Rômulo Alex, meu grande amigo, que inclusive esteve aqui já conversando aqui com os novos cachoeiranos, né? E o pistão cretino é muito interessante. Fernando Guitarra, que está aqui nos assistindo também, compartilhou algumas variações do pistão cretino quando a gente fez aquela minha composição, né, da Copa do Mundo, ele deve lembrar, né, usando instrumentos da Copa do Mundo, que eram as vuvuzelas. Eu fiz uma composição com vuvuzelas, né? Escrevi, inclusive, tem partitura, isso tudo. É muito inspirado isso pelo próprio Smetak, né? Então, o pistão cretino e Mr. Playback, também de 76, que é um nome que eu adoro. O Mr. Playback, eu acho que não está aqui, é um instrumento musical percutido e rítmico de bambu, pele de animal, metal e cabaça. E ele diz assim: um instrumento sem origem de difícil qualificação, embora pareça ser antiquíssimo, leva em si experiências novas, porque, obviamente, Mr. Playback tem a ver com o funk, o soul, que a essa altura, 1976, é justamente o que está emergindo naquela época, né? O movimento Black Rio e tudo mais, né? Aí, de 1975,
a exposição mostra os ovinhos, que são modelos para o piano ovo, que trata da pesquisa interacústica dos instrumentos. O ovo é um projeto SMETAC incrível, que nessa exposição foi reproduzido num formato em escala, né? Ele não estava no seu formato original, mas era uma ideia de um ovo mesmo, um ovo fisicamente falando, usando o formato do ovo, construir um estúdio, né? Um espaço de produção musical. O ovo tinha uma parte que era de água e uma parte onde ficariam os músicos, e era possível executar as plásticas sonoras com uma experiência acústica especial dentro desse ovo, né? O ovo era uma obsessão na obra, dá para perceber que é uma obsessão na obra do SMETAC, né? Está aqui a cara do SMETAC com o ovo, né? Ele desenhou isso, e tem um texto aqui no livro, um texto dele sobre a experiência ovo e sobre toda a questão que envolve a questão do ovo, né? Que aparece, inclusive, por exemplo, no Quadratura Mágica, né? Esse outro instrumento dele, né? Em que ele tem uma cabaça em forma de ovo, e assim por diante. Há uma insistência dele nessa questão da forma oval, que é uma elipse, né? Como nós vimos lá no... Quem quiser, veja lá a primeira live que eu fiz sobre esse assunto, em que eu comentava lá o código plástico do SMETAC, em que ele usava essa imagem do ovo círculo e a elipse, né? E como ele considera a elipse importante, que é, de certa forma, a elipse irregular do ovo. Tem também um instrumento chamado Aranha, de 75, que não tem uma aranha propriamente, repete-se de outra maneira a experiência do peixe, da constelação. Você tem aqui, eu tenho a impressão que tem um instrumento que tem esse formato do peixe. Acho que está aqui. Olha, outras imagens, imprevisto. Não. Isso se liga à improvisação. Imprevisto é irmão da improvisação, né? A improvisação tenta criar uma zona de previsibilidade no meio da imprevisibilidade. Mas eu ia procurar isso aqui. Esse é o peixe, não é o outro instrumento que eu estava falando, da aranha. Mas parece que essa aranha também tem a experiência do peixe e da constelação. Constelação é esse instrumento aqui, né, que é, na verdade, uma constelação mesmo. Quase não dá para ver aqui pela imagem, mas são vários pontos colocados sobre uma placa horizontal, ao que parece com cordas. Isso devia ser percutido. Pregos, né? Também eu passei por uma experiência, foi talvez a minha primeira experiência, ainda em 76, de performance, em que nós fizemos uma música. É por isso que eu tenho essa ligação com esse negócio há tanto tempo. Era assim, era um amigo meu que pintou um quadro, e o quadro se chamava Operação, e adivinha, ele ia operar o quadro, né? E era uma performance, e a gente preparou uma música para ser a trilha dessa operação, e essa música, esse meu amigo fazia umas coisas muito interessantes. Então ele fazia um instrumento que ele chamava de pregoncelo, que eu também botei numa das minhas composições, que era uma placa de madeira como essa, com vários pregos pregados nela, e se você pegar uma dessas serrinhas serra de fita, né, serra para serrar metal e tal, e tinha várias dessas, e tinha uma oficina, e aí você passava essa serrinha pelos pregos, fazia um som, né? E a gente usava essa geringonça também, né? Memórias muito engraçadas, e tinha um espírito SMETACiano. Quando a gente viu e a gente conheceu o SMETAC nessa época, né? Na época que saiu o disco, 76 e tal, a gente estava ligadíssimo, né? E aí já começou a prestar atenção no SMETAC, assim como a gente prestava atenção a outras coisas esquisitas que tinha na época, Damião Experiência, Tangerine Dream, Kraftwerk, enfim, o que pintasse que fosse esquisito, a gente estava ouvindo. Quadratura Mágica, eu falei também, é de 75, até tem 2 exemplares da Quadratura Mágica aqui. Prosseguindo na exposição dos instrumentos, dos 4 instrumentos de 74,
mulher faladora movida pelo vento, que imita muito bem a conversa da mulher. Do princípio do catavento é possível criações variadas. E essas conversas é muito interessante, porque no disco do Caetano Veloso, 72, o Araçá Azul, que tem como subtítulo Um Disco para Entendidos, e exatamente porque tem essa ambiguidade, né? É um disco também para pessoas que trabalham com coisas muito experimentais. Tem lá a menção dele aos metaques, Muzak, Razão, e tem uma canção, uma composição que é de conversa, e que é justamente essa conversa. Eu nunca tinha entendido isso completamente, né? Achava que era uma coisa assim mais citacional, até chegar na Bahia e descobrir que esse ambiente sonoro que está em De Conversa, no LP Araçá Azul, do Caetano Veloso, é um ambiente normal das ruas e das casas aqui na Bahia, né? Sobretudo aqui eu estou numa cidade histórica, mas nos trechos históricos de Salvador, onde os sobrados às vezes são muito próximos uns dos outros, você ouve muito isso, você ouve muito essa conversalhada, né? O baiano tem esse hábito, inclusive, de falar alto, de chamar o outro. As pessoas chamam gritando, ô fulana, que eu já falei isso aqui para vocês, né? Vocês já ouviram, teve dias aqui que tinha um ruído da rua, e tem uma sonoridade típica baiana, que é essa sonoridade do falatório, né? Da conversa na janela e tal. Tem a ver muito com isso. Tem também um outro disco voador, as pessoas não sabem, mas disco voador é o nome desse instrumento, né? Dos metaques, não sei se está aqui, um disco que se movimentando por rotação, descendo uma corda, tangendo à beira uma segunda corda, e nessa fricção acontece uma série de sons que são ampliados por uma caixa de isopor. Aí isso é fácil de encontrar. A caixa de isopor pode não parecer, que o diga o meu amigo Marcos Carazati, que estudou muito a obra do Smetak, e que aqui, ó, está ele aqui, ó, o disco voador, é esse aqui. O Scarazati estudou muita obra do Smetak e usa caixas de isopor. A caixa de isopor ela tem propriedades acústicas interessantes também. Eu, quando era pré-adolescente, muito pobre, querendo ter um som em casa, não tínhamos nem tocadiscos, isso eu com 12, 13 anos, improvisei um jeito, eu tinha só um radinho de pilha, eu enfiei esse radinho de pilha dentro de um isopor que tinha lá em casa, que era um isopor para botar gelo, né? Coloquei ali dentro e ainda descobri que colocando que eu tinha uma latinha de botar caneta, né? Que era forrada de papel camurça, eu botar aquilo por cima do alto-falante do radinho de pilha, aquilo amplificava, eu fiz uma espécie de engenhoca acústica para poder ouvir o som com mais peso, o som no meu radinho de pilha, né? Então, as propriedades do isopor, né? Um disco se movimentando por rotação, descendo de uma corda, tangendo com a beira uma segunda corda. Nessa fricção acontece uma série de sons que são ampliados por uma caixa de isopor. Isso em 74, provavelmente na mesma época que eu estava pondo lá o meu radinho de pilha no balde de isopor. Violão eólico, 1974, é um instrumento que aparece no disco do Smetak, e ele diz assim: nesse instrumento se baseia todo o trabalho das plásticas sonoras. Por complexidades do acaso, ouvimos o som do violão tocado pelo vento. Foi uma grande surpresa ouvir pela primeira vez sons contínuos saindo desse instrumento. Deu material riquíssimo e chamou a atenção para os microtons que foram submetidos à pesquisa desenvolvida nos anos subsequentes, findando esse ciclo. Na verdade, ele descobriu o violão eólico porque ele deixou, aqui na Bahia venta muito, né, perto do mar, e ele deixou numa janela da oficina um violão que estava meio desafinado, e ele começou a perceber que o vento vibrava as cordas do violão. E o som disso está lá no disco do Smetak, que tem no YouTube, procurem lá. E o bicéfalo, nesse instrumento explorando a ideia de tanger cordas com diversas, porém microtons, podemos conseguir efeitos extraordinários, porém de difícil percepção. O instrumento requer uma afinada inteligência e uma memória especializada. O bicéfalo, eu não estou achando o bicéfalo aqui. A mulher faladora está aqui, movida pelo vento, a lei.
que eu citei ainda agora. Deixa eu ver se eu acho o bicéfalo. O bicéfalo é um instrumento importante, deveria estar aqui, mas não está, não. Acho que não. Está um outro instrumento de 73, que eu vou falar agora, que eu gosto muito, que é o quebra-galho. Né? O quebra-galho é um instrumento rítmico impulsionado pela elasticidade dos arames. Né? Perdão, esse aqui. Opa, esse aqui. A elasticidade dos arames. Aqui tem os arames, está vendo? Aqui. Né? E aí, eu não sei exatamente o movimento que ele faz, né? Havia um plano nosso de, com essa turma, eu visitar lá o museu, onde estão essas coisas todas em Salvador. A quarentena tornou isso impossível, né? Mas, enfim, Quebra-Galho, de 1973. Em 1973 ainda também estavam lá expostos o Pindorama, que é um instrumento musical de sopro, cabaças, tubos de plástico, bambu, cano de PVC, madeira e metal, que tem um aspecto exterior monstruoso. Eu acho que não está aqui também. Acho que não está aqui também. Eu acho que a cronologia aqui também está respeitada. Não, se bem que não, porque tem aqui um instrumento de 1970, né? Mas eu não sei se está aqui o Pindorama. O bicho, cassonância, olho público, interregno, umas coisas que são esculturas mesmo. Ovinhos, reta na curva. Aqui, reta na curva se eu fosse refazer a capa do meu livro Monstrutivismo, ou fazer o Monstrutivismo 2, exatamente eu vou botar o reta na curva aqui, né, que é um berrante, na verdade, né, modificado, porque tem essa ideia de reta e curva, que eu considero que o Smetak é um monstrutivista também, e que brinca com essa ideia da reta e da curva. Mas eu não estou achando aqui o Pindorama. Ah, está aqui o Pindorama. Esse ser monstruoso que pode ser tocado aqui. Não, peraí. Eu nunca sei qual que eu estou mostrando. Aqui. Esse de cá. É um instrumento muito interessante, porque você pega cada um. Eu me lembro desse bem. Você pega cada um dos tubos e sopra, né? Você produz uma rede de reverberações nas cabaças, né? Aí você tem o chicote de 1973 também, de percussão, madeira, metal e cabaça, um instrumento para desabafar a raiva, em vez de fazer instrumentos realizados para esse fim bárbaro. Né? E o quebra-galho, que eu mostrei para vocês, que é um instrumento rítmico impulsionado pela elasticidade dos arames, a gente já falou disso também. Bom, isso 73, aí em 72, tem 5 instrumentos de 72, o calçonância, que por acaso acho que está, eu passei por ele ainda agora, puxa vida, estava aqui na minha mão, o calçonância, acho que eu não vou achar mais. Não vou achar mais. Então, eu tinha passado por ele aqui. Calçonância, tem o flautas aculturadas, que são instrumentos musicais de sopro, cano de PVC e cabaças, uns furos antagônicos nas flautas aculturadas, não servindo na técnica da execução a qualquer norma ocidental. Essas flautas são irmãs dos borés indígenas. Não se toca essas flautas como se toca na forma ocidental. Né? Os borés são, dando bramidos típicos dos índios, é uma chamada para a guerra. Os índios chamavam para a guerra com borés, que eram flautas. Né? A selvadura está aqui. A selvadura é esse aqui. Interessante, é um instrumento musical percutido. Esse de cá, perdão. Esse de cá. Cadê? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. É esse aqui que tem que entrar em. Esse aqui é o selvadura. O selvadura é uma contradição, parecido com um caixão de faquir, ilustrando um deserto, é um banco de areias que a selva abandonou. Né? E ele é percutido. Essa ideia da percussão dos arames saindo de uma caixa, inclusive, é uma ideia que depois também vai aparecer num outro artista, dessa vez um argentino, que vai vir para o Brasil fugindo da ditadura, em 1976, se não me engano, ele já estava aqui, que é o Leon Ferrari, e ele vai fazer uma exposição nos idos de 80 e poucos. Eu vi essa exposição, no MASP, com instrumentos feitos com caixas das quais saíam arames, que você percutia esses arames e eles reverberavam.
Vejam que tudo isso que eu estou falando tem que ver com outras formas de execução e tem que ver com uma coisa que eu estava falando também, que eu vou falar no próximo bloco, que é essa tal suposta competência da execução. Quer dizer, parecem ser instrumentos que qualquer um pode executar, né? Alguns dos instrumentos de SMETAC não são para qualquer um, vamos dizer assim. Aí tem o Bicho, também de 72, emite sons de ruídos eletrônicos, querendo explicar a alma do Bicho, é dedicada à cantora Diana Pereira, antes que alguém pensasse que ele estava dedicando ao Caetano Veloso, né? Mas, evidentemente, que o termo bicho, nessa ocasião, estava muito em circulação. Aqui eu estou pegando os de 71, que são 5, e tem um deles, a Máquina do Silêncio, que está aqui, né? Máquina do Silêncio. Então, vou falar da Máquina do Silêncio. Máquina do Silêncio é esse aqui, que é o tal que pode ser tocado com a manivela. Aliás, esses dois são a Máquina do Silêncio e o Mimento, né? Então, vamos falar do Mimento primeiro. O Mimento, ele diz que é ainda trazido da não remota antiguidade, uma roda cortando uma moldura quadrada, que é até aquela coisa do triângulo, círculo e quadrado que a gente viu lá na peça dele. Uma moldura quadrada em movimento oposto, a roda revestida de feltro causa leve atrito sobre suas cordas em tangência e o quadrado fere com 2 agulhas uma corda inferior. Obtemos diversos efeitos relacionados ao tempo, uma das aplicações da quadratura do círculo. Está aí. Quadratura do círculo, a ideia dele que está na peça, a quadratura do círculo, então, naturalmente, que o Mimento deveria aparecer lá na peça. Além desse, tem o imprevisto, né, que é aquela questão que já falamos aqui, né, do imprevisto ser um elemento essencial para a improvisação, que é aquilo que é o desafio da improvisação. O desafio da improvisação é o imprevisto. E aí tem aqui a Máquina do Silêncio, que é esse que eu mostrei antes, esse aqui. Máquina do Silêncio de novo. Esse aqui é um Mimento e esse aqui é a Máquina do Silêncio. Máquina do Silêncio, ele diz que é um absurdo, por que não? O silêncio onde podem ser ouvidos os elétrons em volta do núcleo. Nosso assunto da live passada, quando eu falei de Cage e tal, eu falei de ruído e silêncio, né? Som e silêncio. Então, tá aí. O Inca também está aqui, esse instrumento, um ser estático atravessado por uma corda, assume a tradição histórica, desligado de tudo, petrifica-se, né? E o Inca é esse aqui, e o Inca há de subir, né? Diz lá o poema o Gueza de Sousandrade, né? Essa história do Inca também é muito interessante, porque tem a ver também com toda a percepção que ele tem em relação à questão da tradição latino-americana, né? 3 Sóis de 1971 também, que usa também isopor e cano de PVC, e Imprevisto, né, que eu já falei. Bom, 1970 tem 4 instrumentos. Desses 4 instrumentos tem os tímpanos grandes e pequenos, que estão aqui, que são, na verdade, feitos com panelas. Esse é um instrumento que eu gosto muito, né? Tímpanos grandes e potes de água, esse aqui. Né? Os potes de água também tem que ver com as quartinhas, né? Que o pessoal do candomblé usa aqui, guardam oferendas ali dentro e coisas que são específicas dos santos, e tem nos terreiros isso. Mas aí, o que ele faz aqui, que é muito interessante, ele pega esses panelões e coloca peles, né? Instala puxadores e peles e põe as castanhas e tal, e viram tambores. Não põe castanha, não, ele põe só um puxador mesmo geral. Ele usa a técnica de produção de tambores, que é muito característica dos grupos carnavalescos, né? Então, ele cria tambores que são percutidos com a tampa da panela, né? Panelas de alumínio, pele de animal, corda, cordão, mangueira de plástico e potes de madeira. No tempo da construção dos tímpanos, houve um pensamento de usar as cores correspondentes. Então, vocês viram ali que é o vermelho, azul e amarelo, né? Tem um alto índice espiritual, então é o maior, então ela é o harmônico, a cor azul elétrico, destina-se à expressão melódica, e o tímpano vermelho se destina, devido à sua fácil mobilidade, às funções simples, propriamente ditas, rítmicas e arrítmicas. Interessante essa outra relação que ele estabelece com essas mesmas cores trabalhadas pelo Kandinsky, por exemplo. Aí tem Fecundação Cósmica, de 1970, Ovinhos, eu já falei dele aqui, de 1970 também. Tem um que me chamou muita atenção,
que é um instrumento chamado metástase, que é uma rocha e vergalhões. Essa escultura representa o homem futuro que anuncia e expressa o equilíbrio das qualidades da natureza, 3 etapas da evolução do homem: transformação, superação e metástase, que é um termo muito difícil, né? Porque, como se sabe, a metástase é o estado de expansão do câncer, né, no organismo, né? Quando ele toma conta de todo o organismo. Então, eu cheguei a procurar na biografia dele se isso seria uma referência autobiográfica, alguma coisa assim. Ao que parece, não. Parece que ele estava entendendo no sentido positivo esse termo. Aí vamos para os instrumentos de 69. Nos instrumentos, aí é uma quantidade enorme, não vou falar de todos eles, mas eu quero falar de alguns. Pássaro mamífero, vou primeiro pular os que eu vou pular, né? São 22 instrumentos. Pássaro mamífero, que estavam na exposição, peixe, que eu já mostrei aqui, Mircur, Ronda 1 e 2, Ieaú, esse eu vou falar dele, deixa eu separar aqui, Constelação, já mostrei aqui, Colóquio, Vina Itaparicana, vou falar um pouquinho dela também, Violoncelo Cristal, está aqui também, Uval, de 69 também, Amém, SOS Situação, tem aqui, Cravo da Bahia, São Jorge Tibetano, né? Guerreiro, Vidas 1, 2 e 3, Pássaro Mamífero e Bisnadinha, que tem a ver, Bisnadinha é um trocadilho infame com Bisnaguinha, né? É isso mesmo que vocês estão imaginando, né? Eu vou começar com o M dos 2005, porque o M 2005 tem uma questão envolvendo esse instrumento, que é o fato de que ele, o M 2005, é também uma peça do Smetak. Deixa eu abrir aqui nessa parte que fala sobre isso. Está aqui os borés, que são as das flautas. Na verdade, são canos de PVC. Os borés são canos que são adaptados com cabaças, né? Num processo muito semelhante àquele da flauta andina, que a gente encontrou em Bogotá. A gente encontrou tocadores desse tipo de flauta, muito interessante, né? Um ato aprendendo isso. E continuando, obra sinfônica M 2005, está aqui, né? Entendi mais uma vez o significado do círculo, desenho geométrico que limita o espaço sem limite. Dentro da limitação, o som se faz audível. Sem a limitação, ele não ressoa. Os instrumentos são a própria composição, nela se limita as ideias. Eles substituem, então, a partitura, né? Mas há uma partitura, está aqui, né? E há, inclusive, aqui embaixo está o Ibitu, né? A pauta do Ibitu. Então, quando você ouve tem aqui a partitura, quando você ouve é possível acompanhar ele mesmo cantando, executando vocalmente. Eu estou aqui me abaixando porque uma muriçoca me mordeu aqui no pé e eu estou coçando aqui. Há, claro, também o instrumento, né, que ele desenha aqui no cantinho, o Ibitu, com acompanhamento de um disco voador pronunciado com toda doçura. O filho dele também, né, e naturalmente que isso tem outros sentidos. No final tem uma indicação na partitura para você esperar cair o disco, né? Você joga um disco no chão. Então, tudo isso é esse M 2005. E aí, do lado, vem justamente a Vina Itaparicana. A Vina Itaparicana tem uma centralidade no trabalho do Smetak, porque tem a ver com Itaparica, né? Que é o lugar que ele via como o paraíso dele, pessoal, né? A fonte de tudo aquilo que ele queria fazer. Então, olha o cuidado que ele tem ao fazer. A Vina Itaparicana é a principal vina do Smetak, é um instrumento em que ele é mais fotografado com ele, é um instrumento que ele se dedicou em particular, com muita atenção, lembra muito uma sitar, né? Tem esses elementos do sitar, né? E aqui ele diz: Vina Itaparicana, misterioso instrumento milenar, no qual se acham ocultos todos os instrumentos de cordas, plástica templo sonoro. Templo sonoro. Essa vina levou 9 meses para ser concluída. Depois de terminado, o autor se viu numa situação muito estranha, contemplar o passado
e, ao mesmo tempo, o futuro da humanidade e da divindade. O tempo não passa, o tempo cresce. E contemplar o seu próprio passado, porque vocês estão vendo que aqui tem um braço, uma escala de instrumento de corda dos que ele conhecia, violino do próprio instrumento dele, o cello, né? Então, o arranjo do instrumento é um arranjo material cellístico, né? E, bom, e aí o outro instrumento que está aqui, que também aparece em 69, é o IEAOU, que é esse aqui. Não, peraí, esse não é esse é muito itaparicano, mas, na verdade, é este de cá. IEAOU, que tem um pedal, reparem, tem um pedal. O IEAOU, que, aliás, também é o nome de uma música no disco, né? As 7 vogais I, E, A, O, U dão nascimento às consoantes e convocam os passos. São ligados a números, cores e símbolos, naturalmente. Então, tem as cores que ele repete, o vermelho, o laranja, o amarelo e o azul, né? Que são parte desse vocabulário plástico dele. Aí você tem ainda aqui o violoncelo cristal, que está aqui atrás, que, aliás, ele está aqui fotografado com esse WhatsApp. Uns paus está dando no meu computador com o violoncelo cristal ou com alguma variação disso, porque tem uma modificação na parte superior, nessa parte aqui, que eu não lembro o nome, acho que é mão, uma coisa assim, do instrumento. E aqui tem o violoncelo cristal, que eu passei por ele. Aqui tem um choriz, né, que é aquele que está na capa, é um chori também, mas tem um violoncelo cristal, peraí que eu já vou achar. Ah, sim, e tem um M2005, o instrumento M2005, que é isso aqui. Agora, calculem vocês isso aqui, em 1969, se alguém levava a sério um negócio que tinha uma bola do mundo de plástico pendurada por um arame em mola. Claro que muita gente achava aquilo a maior maluquice do mundo, né? Então, também tem isso, né? Tem toda essa dimensão de descrédito que todo artista experimental sempre sofre. Vou achar aqui o violoncelo cristal. Está aqui, gente, eu tenho certeza, porque eu passei por ele. Ovinhos, pimono, andarilho, choriz microtonizado, tem todos os choris aqui. Aqui. Não, esse é o fiddle. O violoncelo, gambos orientais, violoncelo cristal. Ele é um violoncelo, na verdade. Né? É um dos violoncelos que ele mexeu e alterou de alguma maneira, né? E ele diz: o seu desenho atualiza o arco romano embaixo e o gótico em cima. O C é um pouco menor do que o modelo tradicional. Então, ele faz micro-alterações aqui e, a partir daí, ele vai criar, por exemplo, em 1968, um ano antes, ele tinha feito o Gambus Orientalis. Eu já vou mostrar aqui. Olha a quantidade de cordas que tem nesse cello aqui. Não, esse aqui não. Estou fazendo o contrário. Aqui. Eu estou querendo mostrar este. Cadê? Esse. Estou querendo mostrar esse aqui. Olha a quantidade de cordas que tem nisso. Ele introduz no cello uma série de outras cordas, vários encordoamentos, né? É uma experiência interessantíssima. Vou voltar ao violoncelo cristal daqui a pouco. Eu estou separando justamente essa parte, porque aí a gente vai para os instrumentos de corda logo em seguida, que aqui no catálogo está separado dessa forma.
E aí tem ainda o SOS Situação, numa das enchentes do Rio de Janeiro, um carioca quis se salvar nas árvores para não se afogar nas águas turvas. Aliás, situação que eu já presenciei, né? Eu já tive enchente no Rio de Janeiro. A mescla de um animalzinho, metade peixe, metade pássaro, expressa a situação do homem nas angústias atuais. Ainda mais naquele momento de ditadura militar que estava se vivendo. 68, né? Se troca já que entra aqui. Tento fechar o app e não consigo fechar. Fechou. Já mandei fechar o app umas 3 vezes. Aí vem aqui de 68, o fiddle, por exemplo, que é um cello montado, na verdade, né? Que é um instrumento tocado com fricção. Aqui em cima que está aquilo que eu estava mostrando na foto. Ó. Ele está ali tocando o fiddle. O fiddle é descrito aqui da seguinte forma. Deixa eu achar aqui em 68, porque em 68 são 14 instrumentos que estão listados aqui, e eu também desconfio, já faz muito tempo que eu fui nessa exposição, desconfio que eu não peguei todos os papeizinhos de todos os instrumentos. O fiddle é a voluta, foi projetada na Idade Média e se conservou até a idade da tecnologia como silhueta da espiral do som. Ele faz uma modificação na voluta, justamente. Fenômeno já conscientizado pelos gregos nos pilares dos templos. Né? E aí, nos instrumentos de 68, que eu já estou passando da hora do bloco, estão aqui os choris todos, né? Os choris, que são tocados com arcos, ou, às vezes, também com pedaços de madeira, o chori pagode, chori caixa de ressonância, chori microtonizado, aqui. Estou correndo aqui por causa do tempo e também porque eu quero mostrar um outro instrumento aqui o bimono. O bimono, que estava aqui logo no começo, é dedicado... Aqui está aqui, eu estou botando o dedo em cima, no lugar justamente o mais importante. Aqui, ó, eu estou querendo chamar a atenção disso aqui. Ó. É dedicado a uma filosofia dual, simboliza o desenho do yin e yang, expressando o perfeito equilíbrio entre a matéria e o espírito no seu estado subjetivo ou cósmico. O bimono é afinado em quintas. Esse instrumento é ritualístico, quem tiver olhos para ver, verá outras coisas, além do instrumento, só a vista deles inspira alguma coisa interiormente. Tem todo um jogo de 2, instrumento inteiro, e eu queria chegar nesse aqui, que também que esse é um instrumento de 74. Vou terminar com ele, esse bloco. Vou voltar aqui para 74. Não sei se eu cheguei a pegar o papelzinho desse instrumento de 74, mas é um instrumento que eu não queria deixar de falar dele. Cadê? 75, 74, disco voador, mulher faladora, violão eólico e pindorama. Não, eu não consegui... está aqui, bicéfalo. O bicéfalo é um instrumento que explora a ideia de tanger cordas em diversas afinações, também em microtons. Ele também trabalhava com isso, com essas escalas presentes principalmente na música hindu. Podemos conseguir efeitos extraordinários, porém de difícil percepção. O instrumento requer uma afinada inteligência e uma memória especializada. Então, deixa eu mostrar, vou guardar aqui, porque senão eu perco isso de vista. O instrumento é esse aqui. Na verdade, são 2 guitarras, olha lá, com braços de violão, né, mas corpos de guitarra e captadores. Né? E, portanto, é um instrumento eletrificado. Né? Instrumento musical percutido e dedilhado. Percutido e dedilhado. Né? Então, a ideia de instrumento de percussão e de corda e de sopro e tal, no caso do Smetak, é posta muito em questão, de algum modo. Bom, eu vou encerrar esse bloco agora e a gente daqui a pouco vai para o terceiro bloco, que aí eu vou falar um pouquinho no terceiro bloco já saído do Smetak, vou falar das questões, né, da neurologia e da genética em relação a esse mistério extraordinário que faz com que aconteçam coisas como que eu descrevi no primeiro bloco, com a minha própria experiência do que é o tocar, né? Como é que você se aproxima
e por algum instinto que você não sabe qual é, você sabe que aquele instrumento é o instrumento que você quer estar próximo dele durante toda a vida. Mas isso no próximo bloco, daqui a pouquinho. Que eu conseguir fechar aqui, encerrar esse vídeo, no próximo bloco, daqui a instantes a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? Até já.